Problema pastoral em nossas paróquias e comunidades, porque quase nunca nos ensinam o que devemos fazer para entrar no céu. Às vezes, nas nossas paróquias, nós somos tão preocupados com outras coisas, porque de fato temos boletos para pagar, temos questões administrativas para resolver, temos construções, temos reformas, temos outras necessidades que vão surgindo ao longo do caminho, mas a mais importante coisa que a gente tem que aprender quando entra numa paróquia é como a gente faz para ir para o céu. Porque esta é a função da paróquia. Uma das definições da palavra paróquia, né, em grego, paroikia, é casa de estrangeiros. Não sei se alguém já teve a graça de ir à Terra Santa, mas quando se sobe o Monte Sinai, por exemplo, onde Deus deu as tábuas da lei, durante o percurso do monte há pequenas casinhas, e nessas casinhas a pessoa encontra água, comida e um lugar para repousar. Só que a pessoa não vai viver ali. Ela encontra na casinha o básico que ela precisa para descansar um pouquinho, se hidratar um pouquinho, comer um pouquinho, e é claro que aqui às vezes tem que pagar um pouquinho, porque os tuaregs, os povos do deserto, vivem disso. E aí ela descansa um pouquinho, bebe um pouquinho, come um pouquinho, e depois segue mais um pouco. Depois tem uma outra casinha, descansa um pouquinho, come um pouquinho, bebe um pouquinho, e segue mais um pouco. A viagem. Esta é a função da paróquia. A paróquia é o lugar onde a gente descansa um pouquinho, come um pouquinho, bebe um pouquinho e segue a viagem. A paróquia é a casa dos peregrinos. A paróquia é a casa daqueles que estão a caminho. É a casa daqueles que estão se dirigindo para a verdadeira pátria. Então, o que é que nós temos que encontrar na paróquia? Nós temos que encontrar na paróquia alimento, bebida e direção e descanso espiritual para a nossa jornada. Qual jornada? A jornada rumo à terra prometida, que não é mais Canaã, mas o céu. E é por isso que a gente sempre precisa fazer esse questionamento. Na paróquia em que frequento, eu tenho encontrado o alimento que eu preciso para o meu fim último, que é o céu. Porque se naquela paróquia se fala de tudo, menos de Deus, se fala de tudo, menos do céu, e se naquela paróquia eu não encontro alimento para a minha caminhada, alguma coisa está errada naquela paróquia. A gente não vai na paróquia porque a gente se sente bem. A gente não vai na paróquia porque a gente se sente acolhido. A gente não vai na paróquia porque lá estão nossos coleguinhas. A gente vai na paróquia porque lá é a casa dos peregrinos e eu entendo que eu sou um peregrino e lá eu encontro aquilo que eu necessito para a minha alma. E talvez por isso eu enfrento algumas dificuldades. Talvez eu saio da minha cidade e vou para a paróquia onde encontro este alimento. Ou então saio da minha casa, viajo 10, 15 minutos de carro para chegar na paróquia onde encontro este alimento. Que talvez não seja o melhor lugar do mundo, humanamente falando. Talvez seja um lugar onde eu encontro pessoas um pouco complicadas e tem algumas dificuldades, mas espiritualmente falando, minha alma ali encontra aquilo que ela necessita. Ela encontra a bebida, ela encontra a comida, ela encontra o descanso espiritual, é claro, para que eu possa continuar a minha jornada. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente está na igreja e talvez temos o desejo de ir para o céu, só que na prática quase nunca nos ensinam qual é o caminho para lá, ou o que é que nós temos que fazer para chegar no céu. Porque talvez a paróquia, ela se esqueceu a sua identidade. E talvez a paróquia não se entende mais, em muitos casos,
como casa dos estrangeiros ou como casa dos peregrinos, e talvez nós temos a tendência de transformar a paróquia numa ONG, numa associação de bairro, numa associação de pessoas boazinhas, onde se fala de árvore, tartaruga, cesta básica e outras coisas mais, e sal, e políticas públicas, e isso e aquilo, educação, pastoral dos navegantes, que não tem nem mar aqui perto, né? E tantas outras coisas que vão surgindo, e não se fala do céu, não se fala de Deus, não se fala do inferno, não se fala do purgatório, não se fala da conversão, não se fala dos mandamentos. Como é que você vai ensinar a pessoa a ir para o céu se você não fala para ela, olha, existe aqui o pecado venial, o pecado mortal, existe aqui a necessidade da vida interior? É disso que tem que falar a palavra. Mas a gente sabe que na prática a coisa não vai por aí. Em todo caso, no Evangelho de hoje, Nosso Senhor nos dá a resposta. O que a gente tem que fazer para ir para o céu? Quando ele diz ali, no versículo 3, em verdade, eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Ou seja, quem não se tornar como criança não vai entrar no céu. Agora, é preciso que a gente entenda aqui o que é ser como criança. Talvez a gente não entenda muito o que Jesus está querendo dizer. A primeira coisa que eu quero aqui diferenciar é que existe uma diferença muito grande entre ser criança e ser infantil. Nosso Senhor não quer pessoas infantis. O que é uma pessoa infantil? É aquela pessoa que reclama de tudo, é aquela pessoa que se dói por tudo, é aquela pessoa cheia de frescuras, cheia de coisas, sabe, cheia de mimice, essas coisas assim. Ah, mas isso tem na paróquia? Tem. Porque às vezes pode ser que alguém esteja na paróquia e é uma pessoa infantil, no sentido assim, se você levantar a voz para ela, ou então aquela pessoa que é tão centrada nela mesma, se as coisas não acontecem como ela gostaria, pronto, ela faz um escarcéu. Não mexa naquelas coisas porque aquelas coisas são minhas, só eu que mexo nesse armário, só eu que pego essas coisas. Isso é ser, não é ser confiança, mas é ser infantil. Quantas vezes a gente vê dentro das comunidades coisas como essas? Esse espírito de competição, essas fofoquinhas, essas briguinhas, que parece que nós estamos no jardim. Parece que nós estamos no jardim. De repente acontece ali, sei lá, um desentendimento, uma coisa, isso e aquilo. Isso é uma coisa que, graças a Deus, eu nunca tive na minha experiência de igreja. Porque o meu pároco era um pároco que realmente tinha a função de levar as pessoas para o céu. Porque ele era um limão. Já morreu, achei que está no céu. Porque depois que ficou velhinho, ele realmente fez uma experiência muito forte de conversão. Mas era extremamente difícil, né? Me lembro que quando eu tinha, sei lá, acho que uns 12, 13 anos, eu queria muito ser coroinha, servir no altar. E aí eu consegui marcar uma audiência com ele, porque para conseguir falar com ele tinha que passar por 3 leões antes, né? Passava por um secretário, depois outro secretário, depois outro secretário, até chegar na sala dele, né? Ele falou, eu queria muito que o senhor desse um espaço para mim. Porque minha família sempre foi de igreja, né? Meu tio é diácono, minha tia cuidou da sacristia desde que o mundo é mundo, meus primos, alguns primos pelo menos, né? Minha mãe. Aí disse, eu não dou espaço para ninguém. Quem quiser que conquiste o seu. E era mais ou menos assim que ele tratava quase todos os membros. E quantas vezes a gente presenciou isso, né, concretamente. Durante a Santa Missa, fora da Santa Missa, antes da Santa Missa. Né, quantas vezes ele dizia para minha mãe,
vai lá e desliga o teclado dela. Ela é a dona Vani, é uma senhora que tocava lá na igreja, e ele não gostava muito de algumas coisas que ela fazia, mandava arrancar o teclado da tomada para ela parar de tocar. Tudo bem que você vai dizer, ai pai, que coisa horrível, mas sabe que isso foi bom? Porque isso tirou de nós todos ali a meninice. Porque ali a gente só tinha duas opções, ou ficava ou saía. E a grande maioria optou ficar, mesmo levando as bordoadas que quase todos os dias a gente levava. É uma coisa tão engraçada que ele sempre digitava muitas coisas, fazia muitas formações. Acho que muita coisa que eu hoje faço como padre é um pouco a herança dele. Ele sempre tinha essa coisa de fazer folhinha, escrever 500 coisas, isso e aquilo. Mas ele é tão assim que ele se sentava no computador, a porta do quarto dele era aqui, ele instalava uma câmera que filmava a porta, porque ele digitava e olhava a porta para ver quem estava passando e quem se aproximava da mesa dele. Né? Para você ver o grau da postura sistemática que ele tinha. Mas por que eu estou contando isso? Porque Deus nos santifica de todas as formas. E às vezes aquilo que a gente acha hoje que é a nossa dor, ou que é a nossa dificuldade, na verdade é Deus nos santificando. Na verdade é Deus nos dobrando. Na verdade é Deus ali, sabe, vergando a vara para ver se a gente se dobra, para ver se nós nos tornamos de fato como crianças. E por isso a gente precisa fazer esse exame de consciência. Será que eu tenho sido, diante de Deus, criança ou infantil? Porque o infantil é aquele que reclama de tudo, murmura de tudo, ele fica emburrado por qualquer coisa, ele fica chateado por qualquer coisa, ele chora por qualquer coisa, ele esperneia por qualquer coisa. E às vezes nós somos assim na nossa vida com Deus. Se Deus não dá o que eu peço, eu fico revoltado. Se Ele não trabalha no tempo que eu estabeleço, eu fico chateado. Se me olham meio torto, eu já fico magoado. Se falam um pouco duro comigo, eu já não quero mais conversar, eu já não quero mais falar, e coisas. Então nós temos que ser como crianças. Mas quais são as características de uma criança segundo o Evangelho? A primeira coisa que uma criança tem, uma criança é verdadeira. Por exemplo, pense numa criança recém-nascida, ela tem aí 4 meses, certo? Aí ela, de repente vai alguém visitar essa criança que tem 4 meses. Ela não diz, ai, deixa eu me arrumar, deixa eu me enfeitar, deixa eu colocar uma roupa boa aqui, para que eu possa me parecer boa para outra pessoa. Ela não faz isso. Porque a criança é verdadeira, ela é aquilo. Você goste ou não goste. Ela não ensina. Ela não faz um teatro. Ela é ela. De repente, ela está ali com a mãe acabou de dar leite para ela está ali fazendo o negócio que faz depois do como chama? De amamentar, né? Ali na sala comendo. Pronto, está tudo bem, está tudo em paz. Porque ela é verdadeira. Né? Como um tive que fazer batizado. E aí, na hora do batismo, fui apresentar uma criança, aí chamei a criança aqui para pôr no altar. Aí, quando colocamos a criança no tampo do altar, ela não está preocupada. Ai, será que estou bem? Será que estou bem apresentável? Será que está tudo certo? Ela é verdadeira. E é exatamente isso que muitas vezes nos falta diante de Deus. Às vezes a gente vai para a oração meio que criando um personagem, como se a gente quisesse impressionar Deus, com palavras, ou com posturas, ou com, sabe, com umas coisas que a gente inventa assim. E o que Deus quer de nós em primeiro lugar? A verdade, a nossa verdade. Eu posso chegar lá, usar palavras maravilhosas, mas Deus sabe que o meu coração não está ali naquela oração. Ou eu posso, de repente, querer transparecer diante de Deus uma coisa que não é real, e Deus sabe. Eu posso enganar na lançonete, mas Deus conhece meu coração. E quando nós nos colocamos diante dele, o que Deus quer? Deus quer a nossa verdade. Deus não quer que você reze com palavras finas, palavras chiques, palavras
bem elaboradas, Deus quer o seu coração, a sua verdade. E isso que a criança faz, ela se apresenta na verdade dela. E ela não tem essa tendência de querer impressionar, de querer conquistar. É claro que depois de um tempo ela começa a ficar interesseira. Mas quando a criança é pequenininha, ela não tem isso. Ela é completamente verdadeira. E é exatamente isso que Jesus fala: se não vos converterdes, não vos tornardes como crianças. Porque infelizmente na prática nós somos muito fakes, muito falsos. A gente quer passar uma imagem que não é real, a gente quer, assim, comprar Deus com certas coisas, com certas posturas. Então, o primeiro ponto é o ponto da verdade. O segundo ponto, que é muito próprio de uma criança, é a sua total dependência. Pense numa criança pequena, ela não consegue fazer nada por si, ela é completamente dependente. E aí, sei lá, você pega uma criança que acorda de madrugada, ela está lá no bercinho dela, onde ela dorme, e ela dá uma chorada. Aí, ninguém faz nada. Ninguém faz nada. É próprio dela confiar. Ela sabe que a mãe vai chegar, ou que alguém vai chegar para cuidar dela. E é isso que muitas vezes nos falta. Essa confiança diante de Deus. Porque a criança, ela é completamente dependente do outro. E isso é o que também nós precisamos ser. Totalmente dependentes de Deus. Para sair do berço, ela precisa ser carregada. Para comer, ela precisa ser levada para comer. Para tomar banho. Para tudo. Para os primeiros passos. Ela sempre é dependente. E é exatamente isso que nós também precisamos ser. Dependentes de Deus. Não dá um passo sem o auxílio da graça de Deus, sem pedir o auxílio da graça de Deus. E aí logo vem o terceiro passo, que é a confiança. Uma criança, ela confia. Ela pode, talvez depois de um tempo, ela ficar um pouco assim manhosa, mas ela confia. Eu nunca vou esquecer essa cena, quando uma vez, numa viagem, a gente passou por uma turbulência muito forte, muito assustadora, e a coisa balançava e as mesinhas com comida e copo que caía, enfim, uma coisa horrível. Realmente achei que talvez chegou a hora de morrer. E aí, na minha frente, tinha uma família, assim, 3 poltronas, parecia o pai, a mãe e aquele filho, e o filho começou a ficar assustado, começou a chorar. E aí eu vi que o pai abaixava assim na poltrona e falava alguma coisa no ouvido do filho. E daí de repente o filho começou a ficar tranquilo, sereno, calmo. A coisa estava pegando fogo, mas ele estava calmo, porque certamente o pai disse para ele alguma coisa que encheu o coração dele de confiança. Às vezes na nossa vida a coisa vai de mal a pior. As provas, olha, bombam, as tribulações de lá e para cá e tudo. Mas é preciso que a gente ouça a voz do Pai. Não tenha medo, estou com você, vai ficar tudo bem, não se desespere. Filho, o Pai está aqui, não se desespere. Porque é próprio da criança confiar no Pai, na mãe. E talvez isso nos falta muitas vezes, essa confiança em Deus. Quantos problemas e quantas provas nós temos na nossa vida, e às vezes Deus até permite essas coisas para ver até que ponto vai a nossa confiança. E Jesus diz isso a Santa Faustina lá no diário: quanto mais confiares, mais recebereis. E ele diz: aquilo que mais fere o meu coração é a falta de confiança das almas escolhidas. Você vai dizer: Padre, mas eu confio em Deus. Pode ser que sim, mas essa confiança é um pouco manca. Porque se eu murmuro, reclamo, me rebelo, meu Deus, e agora? Isso não é confiança. Confiar é manter-se em paz, mesmo quando tudo vai mal. Portanto, ser como criança. Ser como criança é um desafio para todos nós. É um desafio. Ser verdadeiro.
ser dependente de Deus, totalmente dependente de Deus. Uma criança, sei lá, 2, 3 meses, ela não diz: hoje quero calça jeans. Ela não diz para mim: hoje, por favor, ovos estalados. Ela se submete. A mamãe chega lá com uma papinha horrível, come. Totalmente dependente. Depois, ela é totalmente confiante. Totalmente confiante. Por último, não, tem 2, é verdade. Quarta postura de uma criança. Uma criança, depois ela começa a virar encapetada, né? Mas uma criança, ela é obediente. Obediente. Depois, quando chegam os coleguinhas, começam a ensinar a desobediência. Mas, na sua origem, ela é obediente. No sentido de que ela é dócil. Então, o pai fala assim, assim, a mãe fala assim, assim, tudo bem. Isso muitas vezes nos falta diante de Deus. Aí eu vou à igreja, mas se começar a pegar muito do meu carro, não volto mais. Eu vou à igreja, mas abrir mão disso não vou abrir. Eu vou à igreja, mas, por favor, padre, não se intrometa nessa parte da minha vida. O seu trabalho é rezar a missa, o resto eu faço. Não é? Deus me dê as graças e o resto da minha vida eu resolvo como eu quiser. É preciso ser obediente e dócil. No sentido de estar com os ouvidos voltados para a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, me esforçar para executar essa vontade. Me esforçar para colocar isso em prática. E às vezes a gente vê que essa é uma grande dificuldade dentro das nossas comunidades. Né? Quantas pessoas que se dizem cristãs, se dizem católicas, mas vivem de forma contrária aos mandamentos, de forma contrária à vontade do Pai. Mas que tipo de católico é você? Que tipo de cristão é você? Se você diz que ama a Deus e faz aquilo que ofende a Deus, eu não consigo entender. Né? E quanta desobediência, quanta insubordinação dentro das nossas comunidades. Né? Quanta insubordinação por parte de tantos leigos, de tantos fiéis, que não se colocam de forma submissa às suas autoridades, né? Aos seus pastores. Então, estamos aí no quarto. Né? Então, primeiro a verdade, depois a dependência, a confiança, depois a obediência e a docilidade. E o quinto, que é, sem dúvida, mais importante, e não está aqui no quinto porque não é o mais importante, pelo contrário, a criança é pura. É pura. Se você pega uma criança, ela é completamente pura. Depois, infelizmente, ela vai sendo corrompida. Ela vai sendo corrompida. Mas a pureza, ela é condição para ver a Deus. Por isso, Jesus, nas bem-aventuranças, ele fala isso: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É exatamente por isso que o nosso mundo tem uma máquina contra a pureza, porque o mundo não quer que nós vejamos a face de Deus. Então, a criança, ela não tem maldade, ela não tem dupla intenção, ela não tem essa malícia da coisa, né? Ela é completamente pura. Depois, infelizmente, vai se corrompendo, mas na origem ela é completamente pura. Então, são atitudes que nós temos que trabalhar e adquirir, porque Jesus disse: se vocês não se converterem e se vocês não se tornarem como crianças, vocês não vão entrar no reino do céu. Então, eu quero ir para o céu, você quer ir para o céu. Nós estamos aqui na igreja porque nós queremos ir para o céu. O que é que nós temos que fazer para ir para o céu? Temos que nos tornar como crianças. Em primeiro lugar, não infantil. Não infantil. Como se alguém pudesse pensar assim: então ser como criança. Oi, amiguinho. Oi, cadelinha. Não é isso. Isso é infantil. Não é isso. Deus quer realmente pessoas firmes e fortes, mas espiritualmente falando, como criança. E o que é ser como criança? Ser verdadeiro. Depois, ser totalmente dependente de Deus.
depois confiar cegamente em Deus, depois ser totalmente obediente e dócil, e por fim, ser completamente puro. Quem foi que entendeu isso de forma perfeita? Maria Francisca Teresa, Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Que tinha como nome Maria Francisca Teresa, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, que, entre aspas, criou este método de vida espiritual que nós chamamos de pequena guia, que na prática não é uma criação de Santa Teresinha, mas é ela que redescobre essa guia, né? Realmente dizendo: olha, eu não tenho grandes qualidades e também não tenho grandes coisas, mas eu quero ser santa. Então, o que Santa Teresinha faz? Ela diz: bom, há aqueles que diante de um muro, para passar para o outro lado, pulam a cerca. E há aqueles que são tão baixos que não têm outra opção senão se arrastar por baixo da cerca. E é o que ela diz: eu, que sou tão pequena e miserável, que não consigo pular a cerca, eu vou, nem que seja por baixo. E aí você pensa numa cerca que é enfarpada, você tem aqueles que pulam, e você tem aqueles que vão perto e não tem. Impulso não consigo, trepar aqui eu não sou capaz, então eu vou aqui me arrastar. Posso me sujar, posso me ferir, mas eu vou passar. E Santa Teresinha, ela tem essa inspiração divina, porque ela diz: eu quero ser santa. Deus não me inspiraria esse desejo se ele fosse impossível. Eu entendo que por mim mesma eu não consigo ser santa. E aí, quando ela olha para os elevadores, que na época dela estavam começando a existir na casa das famílias mais ricas, ela diz: uau, então não precisamos subir escadas, vamos de elevador? E ela diz: então, para a vida espiritual, eu também preciso de um elevador. E ela fala: eu descobri que este elevador que me fará subir ao céu são os teus braços, ó Senhor. Porque Santa Teresinha, ela diz: quanto mais eu querer parar de impressionar a Deus, e quanto mais eu me colocar diante dele com a minha verdade, e quanto mais eu realmente querer ser dependente dele, quanto mais eu confiar nele, quanto mais eu for obediente a ele, e quanto mais pura eu for, ele mesmo se inclinará e me levantará até ele. Que inspiração maravilhosa! Porque muitas vezes, diante de Deus, e na nossa vida espiritual, nós fazemos o contrário. Primeiro nós queremos criar um personagem, né? Nos colocamos diante de Deus como um personagem. Ó Senhor, não. Depois, para piorar o negócio, além de criarmos esse personagem ou fugirmos da nossa verdade, nós ainda queremos ser donos de nós mesmos. Então, nós queremos conduzir a nossa vida segundo a nossa própria vontade. Nada de dependência, nada de depender de Deus. Depois, confiar em Deus, imagina, qualquer coisa que acontece, já estou lá reclamando, revoltado, desesperado, agoniado, porque meu Deus, e agora o que vai acontecer? Como se não bastasse tudo isso, somos na prática desobedientes e somos duros, não somos dóceis. E para coroar esse bolo desgraçado, a falta da pureza que muitas vezes existe na nossa vida. Então, que a gente possa olhar para Santa Teresinha, ela diz: eu quero ir para o céu, eu quero ser santa, né? Eu escolho tudo, eu quero ser santa por inteiro, mas eu não consigo pular essa cerca, então eu vou por baixo. Como é que eu vou por baixo? Seguindo esses passos, fazendo como as crianças. Eu me lembro quando eu era pequeno, muitas vezes eu tinha medo de dormir no meu quarto. Durante muitos anos foi assim. E às vezes eu ia falar com a minha mãe: posso dormir aqui? Aí ela dizia assim: pode. Mas ela dizia: não. Aí
eu ia para o meu quarto, deitava na minha cama, esperava um tempo, daí quando eu percebi que ela já estava dormindo, eu catava meu chão, colocava lá e deitava. Como se nada tivesse acontecido. Ou seja, não consigo pular, eu vou por baixo. Porque é próprio da criança. É assim. Você pega uma criança que quer conquistar um espaço ali, ela vai chegando, vai chegando, vai chegando. Aqui nós temos a Val. Seu nome é Val. Seu marido e seus filhos. Tem duas crianças pequenas. De repente ele vai chegar para a mãe. Aí você fica tão bom. Depois porque aqui ele já começou a ficar mentiroso. Só para conseguir o que ele quer. Mas no começo, quando ele ainda é puro e não tem essa contaminação da mentira, ele é totalmente assim abandonado, né? Nesse sentido de viver a sua verdade, os seus afetos, o seu carinho. É exatamente isso que nós temos que ser. Às vezes, talvez esse seja o maior problema da nossa vida espiritual. Nós queremos pular a cerca, sendo que Deus nos fez para passar por baixo. É o que Santa Teresinha fala. Na igreja há um jardim maravilhoso, há flores lindíssimas, altíssimas, os lírios, mas também há as violetas. Não importa que tipo de flor eu sou, no jardim de Deus, o importante é que eu esteja nesse jardim. Há flores altíssimas e belíssimas, e há flores que são miudinhas, mas que também são flores. É exatamente isso que a gente tem que aprender. Não queira ser aquilo que você não é. Seja aquilo que Deus te criou para ser. No sentido de, às vezes, a gente quer impressionar Deus, impressionar as pessoas, impressionar todo mundo, e de repente Deus nos criou para ser uma violetinha. E o mais importante é que nós sejamos dele. Lírios, rosas, antúrios ou violetinhas, que sejamos dele. Então que a gente possa, a partir de hoje, assumir esse firme propósito de realmente sermos como crianças. E aí você que não trouxe nada para anotar, porque nenhuma anotei, porque eu preparei uma folha que não usei, mas isso vem muito forte no meu coração, essas coisas que estão escritas na minha alma, que eu seja como criança, que eu seja verdadeiro, que eu seja segundo o que eu falei lá mesmo. Sim, que eu possa depender totalmente de Deus, confiar inteiramente nele, que eu possa verdadeiramente ser obediente e dócil e, por fim, que não me falte a coisa. São coisas que a gente tem que trabalhar em nós. Porque, como eu coloquei aqui no texto, os santos não nascem prontos, mas vão sendo formados. Eu não nasci pronto, você não nasceu pronto. Mas nós estamos aqui para isso. Estamos na paróquia para sermos formados. Deus nos ajude a seguir em frente. E Santa Teresinha também interceda por nós e os nossos santos anjos nos socorram. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja.